Existe um homem na Bíblia que perdeu tudo, absolutamente tudo, e em exatos 40 dias, não apenas recuperou o que havia perdido, ele dobrou cada centavo, cada investimento, cada fonte de renda que um dia teve. Seu nome era Jó. Durante anos, pastores te contaram que ele era apenas um homem paciente, que sofreu e esperou. Mas essa é apenas metade da história, a metade que eles quiseram que você soubesse. Porque Jó não era apenas paciente. Jó era estratégico. Ele conhecia algo que poucos conhecem até hoje, um princípio espiritual tão poderoso que, quando descoberto, sua vida financeira nunca mais é a mesma. Kathryn Kuhlman sabia disso. Ela aplicou esse mesmo princípio e viu milagres financeiros acontecerem diante dos seus próprios olhos. Pessoas que chegavam em suas reuniões completamente falidas. Saíam de lá com oportunidades que pareciam impossíveis. E hoje, você vai descobrir exatamente como funciona. Mas antes de qualquer coisa, preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a história de Jó. Algo que vai te fazer questionar tudo o que você pensava que sabia sobre a abundância. Jó não perdeu tudo por acaso. Deixa isso ecoar na sua mente por um momento. Jó não perdeu tudo por acaso. Na verdade, quando você lê a história completa, com os olhos certos, você percebe algo extraordinário. Jó sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele tinha uma compreensão das leis espirituais que governam a abundância, que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Você já reparou que Jó nunca questionou Deus sobre o porquê de ter perdido tudo? Ele questionou o sofrimento físico, sim, mas nunca a perda financeira, como se isso fosse parte de um plano que ele mesmo compreendia. E sabe por quê? Porque Jó conhecia o princípio da dupla restauração, um princípio tão antigo quanto a própria criação, mas tão poderoso que pode transformar qualquer situação financeira em 40 dias. Não importa o quão desesperadora ela pareça agora. Kathryn Kuhlman chamava isso de o segredo dos 40 dias. Ela dizia que havia um padrão divino escondido na história de Jó, que, quando aplicado corretamente, ativava uma força sobrenatural de multiplicação em todas as áreas da vida de uma pessoa. E ela tinha razão, mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O princípio da dupla restauração não começa quando você perde tudo. Ela começa quando você entende que a perda, às vezes, é o preço da entrada para um nível completamente novo de abundância. Jó não era vítima. Jó era participante consciente de um processo de multiplicação que poucos têm coragem de experimentar. Imagine comigo por um momento. Você está olhando para a sua situação financeira agora. Talvez ela esteja quase zerada. Talvez você esteja enfrentando a pior crise financeira da sua vida. Talvez você olhe ao redor e sinta que perdeu quase tudo que construiu. E se eu te dissesse que isso não é o fim da sua história? E se eu te dissesse que isso pode ser exatamente o começo do maior milagre financeiro que você já viveu? Porque é isso que aconteceu com Jó. E é isso que pode acontecer com você. Mas primeiro, você precisa entender como o princípio da dupla restauração realmente funciona. E por que ele demora exatos 40 dias para se manifestar completamente? Kathryn Kuhlman descobriu isso da forma mais extraordinária possível. Em 1954, ela estava passando por uma das piores crises financeiras da sua vida ministerial. Os recursos haviam diminuído significativamente. As despesas estavam se acumulando. E ela chegou ao ponto de não saber como pagaria o aluguel do templo onde realizava suas reuniões. Foi então que ela decidiu estudar a vida de Jó de uma forma diferente, não como uma história de sofrimento, mas como um manual de restauração financeira. E foi nesse estudo que ela descobriu algo que mudou tudo. Jó não apenas recuperou o que havia perdido. A Bíblia diz claramente que ele recebeu o dobro de tudo. Seus recursos foram multiplicados exponencialmente. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Esse processo de restauração dupla não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu em etapas específicas, durante um período de 40 dias. E Kathryn percebeu que esses 40 dias não eram apenas uma coincidência cronológica. Eram um padrão divino,
Um protocolo espiritual que, quando seguido corretamente, ativava as mesmas forças que trouxeram a abundância de volta para a vida de Jó. Ela decidiu testar isso na própria vida. Durante 40 dias, ela aplicou exatamente o mesmo método que Jó havia usado. E o que aconteceu foi tão extraordinário que ela decidiu ensinar esse princípio para outras pessoas que estavam enfrentando dificuldades financeiras. Os resultados foram impressionantes. Pessoas que não conseguiam pagar suas contas básicas, de repente recebiam ofertas de trabalho inesperadas. Negócios prestes a ruir viam seus negócios se multiplicarem de forma sobrenatural. Famílias inteiras saíam da escassez e entravam em um nível de abundância que nunca haviam experimentado antes. Mas aqui está o que mais me impressiona no princípio da dupla restauração. Ele não funciona apenas para grandes fortunas ou empresários milionários. Ele funciona para qualquer pessoa que tenha a coragem de aplicá-lo corretamente. E quando digo qualquer pessoa, estou falando sério. Conheço um homem chamado Roberto. Ele trabalhava como segurança noturno em São Paulo e ganhava pouco mais de um salário mínimo. Estava devendo 3 meses de aluguel e prestes a ser despejado com a família. Foi quando ele descobriu sobre o método de Jó através de uma gravação antiga de Kathryn Kuhlman que encontrou na internet. Roberto decidiu aplicar o princípio da dupla restauração na sua vida. Seguiu exatamente o protocolo dos 40 dias que você vai aprender hoje. E o que aconteceu com ele foi simplesmente extraordinário. No 15º dia, ele recebeu uma proposta para trabalhar como coordenador de segurança em uma empresa multinacional. O salário era 4 vezes maior do que ele ganhava. No 30º dia, um parente distante que ele nem sabia que existia apareceu e lhe disse que ele havia herdado um apartamento em Copacabana. E no 40º dia exato, ele recebeu uma proposta para ser sócio de uma empresa de segurança privada que hoje fatura mais de 2 milhões por ano. Roberto não apenas saiu da miséria, ele entrou em um nível de abundância que nem mesmo sonhava ser possível. E tudo isso seguindo exatamente o mesmo padrão que Jó utilizou há milhares de anos. Mas aqui está a parte que vai te chocar. Roberto não era especial. Ele não tinha conexões, não tinha dinheiro para investir, não tinha educação formal em negócios. Ele tinha apenas uma coisa: a coragem de aplicar um princípio espiritual que funciona independentemente da sua situação atual. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer hoje. Porque o princípio da dupla restauração não depende do que você tem. Depende do que você está disposto a fazer com aquilo que parece perdido. Jó entendeu isso. Kathryn Kuhlman ensinou isso. Roberto aplicou isso. E milhares de outras pessoas ao redor do mundo têm experimentado o poder transformador desse princípio. Mas antes de eu te mostrar exatamente como aplicar esse princípio na sua vida, preciso te contar sobre o erro mais comum que as pessoas cometem quando tentam aplicar os princípios financeiros da Bíblia. Elas focam apenas na fé. Não me entenda mal. A fé é fundamental, mas a fé sem estratégia é apenas esperança disfarçada. Jó tinha fé, sim, mas ele também tinha algo mais. Ele tinha compreensão. Ele sabia que existem leis espirituais que governam a abundância e que essas leis funcionam de forma tão precisa quanto as leis da física. E quando você entende essas leis, quando você sabe exatamente como aplicá-las, sua situação financeira se transforma de uma forma que parece quase milagrosa. Kathryn Kuhlman costumava dizer que o maior erro das pessoas era tratar os princípios bíblicos de abundância como se fossem mágica, como se você pudesse simplesmente orar e esperar que o dinheiro aparecesse do nada. Mas não é assim que funciona. O princípio da dupla restauração é um protocolo, é um sistema, é uma sequência específica de ações que, quando executadas na ordem correta, ativam forças espirituais que literalmente reorganizam sua realidade financeira. E o período de 40 dias não é apenas um prazo arbitrário. É o tempo exato que leva para essas forças se manifestarem completamente na dimensão física. Pensa comigo. Por que 40 dias? Por que Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, recebendo as leis que iriam transformar uma nação inteira? Por que Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de começar o ministério que mudaria a história da humanidade?
Porque a chuva durou 40 dias durante o dilúvio que renovou toda a face da terra. 40 não é apenas um número, é um ciclo completo de transformação. E quando você entende isso, quando você percebe que os 40 dias são o tempo necessário para que uma nova realidade se estabeleça completamente na sua vida, tudo muda. Você para de ter pressa, você para de se desesperar, e você começa a trabalhar com as leis espirituais em vez de lutar contra elas. Essa foi a grande revelação de Jó. Ele sabia que o processo de restauração dupla levaria 40 dias. E por isso ele não se desesperou quando perdeu tudo, porque ele sabia que estava apenas no começo de um ciclo de multiplicação. E hoje, você vai descobrir exatamente como ativar esse mesmo ciclo na sua vida. Pare por um momento, respire fundo, sinta o ar entrando nos seus pulmões, porque o que vou te revelar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga sua situação financeira atual. O princípio da dupla restauração funciona através de 3 fases específicas. E Jó passou por cada uma delas de forma consciente e estratégica. A primeira fase, Kathryn Kuhlman chamava de o esvaziamento proposital. E aqui está onde a maioria das pessoas se confunde completamente. Elas pensam que Jó perdeu tudo contra a vontade dele. Mas quando você lê a história com atenção, percebe algo extraordinário. Jó nunca se desespera com as perdas materiais. Ele aceita cada perda como se fosse parte de um plano maior. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa não é a fala de uma vítima. É a fala de alguém que compreende que às vezes é necessário esvaziar o copo para que ele possa ser preenchido com algo muito maior. E aqui está o primeiro princípio do método. Você não pode multiplicar aquilo que está se agarrando desesperadamente. Kathryn descobriu isso da forma mais difícil possível, quando ela decidiu aplicar o princípio da dupla restauração na própria vida. A primeira coisa que Deus pediu foi que ela cancelasse todas as reuniões por uma semana. Uma semana inteira sem receita. Uma semana inteira confiando que o esvaziamento era parte do processo de multiplicação. E foi a decisão mais difícil da vida dela, porque quando você está enfrentando uma crise financeira, a última coisa que você quer fazer é parar de trabalhar. Mas ela fez. E no 8º dia, começaram a chegar convites para reuniões em templos maiores do que qualquer um que ela já havia sonhado em usar. O esvaziamento havia criado espaço para algo exponencialmente maior. Agora, eu sei o que você está pensando, mas eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho contas para pagar. Eu tenho responsabilidades. E você está certo. O esvaziamento proposital não significa necessariamente parar de trabalhar. Significa parar de se agarrar aos resultados com desespero. Significa trabalhar com as mãos abertas em vez de punhos fechados. E quando você faz isso, quando você trabalha sem a energia da escassez contaminando cada ação sua, algo extraordinário acontece. Oportunidades começam a aparecer de lugares que você nunca imaginou. Roberto me contou algo que nunca vou esquecer. Ele disse que no primeiro dia que decidiu aplicar o método de Jó, ele fez algo que nunca havia feito na vida. Ele pegou os últimos R$ 50 que tinha na carteira, foi até uma lanchonete perto do trabalho e comprou um lanche para um morador de rua que estava com fome. R$ 50 que ele nem tinha para gastar. R$ 50 que fariam diferença na comida da família dele no final do mês. Mas ele sentiu que precisava fazer isso, e precisava demonstrar para o universo que ele confiava que havia abundância suficiente para todos. E foi exatamente naquele dia que o supervisor da empresa onde ele trabalhava o chamou para uma conversa. Uma conversa que resultou na proposta de promoção que mudou a vida dele. Coincidência? Jó não acreditava em coincidências, e Kathryn Kuhlman também não. Elas acreditavam em leis espirituais, leis que funcionam com a precisão de um relógio. E a primeira lei é esta: o universo multiplica aquilo que você demonstra estar disposto a compartilhar. Jó sabia disso. Por isso, mesmo depois de perder tudo, ele continuou sendo generoso com as palavras, com a sabedoria, com a compaixão. Ele entendeu que a generosidade não é algo que você faz quando tem abundância. A generosidade é aquilo que cria a abundância. Mas aqui chegamos à segunda fase do método. A fase que Kathryn chamava de
a declaração da dupla porção. E essa fase é onde a maioria das pessoas comete o erro mais fatal de todos. Elas pedem a Deus que apenas restaure o que perderam. Elas oram para voltar ao ponto onde estavam antes da crise. Mas Jó não fez isso. Jó nunca pediu para que as coisas voltassem a ser como eram antes. Jó declarou que receberia o dobro de tudo que havia perdido. E não era arrogância. Era a compreensão de uma lei espiritual. O princípio da dupla restauração não funciona com mentalidade de escassez. Ele só funciona quando você tem a coragem de pedir por algo maior do que aquilo que perdeu. Kathryn Kuhlman costumava ensinar isso de forma muito prática. Ela dizia que, em meio a uma crise financeira, temos duas opções. Podemos orar a Deus para nos tirar da crise, ou podemos orar para que Ele use a crise para nos levar a um nível de abundância inimaginável. A diferença entre essas duas orações é a diferença entre restauração simples e dupla restauração. E durante o período de 40 dias, seguindo o método de Jó, você precisa tomar uma decisão consciente, pedir pela porção dupla, todos os dias, durante 40 dias consecutivos. Não é apenas uma oração feita uma vez. É uma declaração diária de fé na abundância multiplicada. Roberto fez isso, religiosamente. Todos os dias, durante 40 dias, ele acordava às 5 da manhã e declarava em voz alta que receberia o dobro de tudo o que precisava financeiramente. No começo, ele se sentia ridículo. Afinal, como declarar abundância olhando para uma situação financeira quase vazia? Mas ele persistiu. E a cada dia, a declaração ficava mais natural, mais real, mais poderosa. E foi no 27º dia que algo extraordinário aconteceu. Ele estava fazendo sua declaração matinal, quando, de repente, sentiu algo nunca antes experimentado. Uma certeza absoluta de que a abundância já estava a caminho. Não era esperança, não era pensamento positivo, era conhecimento. Como quando você olha para um céu escuro e sabe que a chuva está chegando. Você simplesmente sabe. E 3 dias depois, veio a primeira manifestação concreta. Uma proposta de trabalho que quadruplicou sua renda. Mas o que mais me impressiona na história de Roberto é que, ao receber a proposta, ele não ficou surpreso. Ele ficou grato, mas não surpreso. Porque durante aqueles 40 dias de declaração, algo havia mudado em seu íntimo. Ele havia parado de ver a abundância como uma possibilidade distante e começado a vê-la como uma realidade inevitável. E essa transformação interior é exatamente o que aconteceu com Jó. Mas agora chegamos à terceira fase, a fase que Kathryn chamava de a ação da multiplicação. E aqui está onde muitas pessoas perdem o processo inteiro. Elas fazem o esvaziamento proposital. Elas fazem as declarações diárias. Mas quando as oportunidades começam a aparecer, elas hesitam. Elas analisam demais. Elas têm medo de se arriscar. Elas querem garantias que o universo simplesmente não dá. Mas Jó não fez isso. Quando as oportunidades de restauração começaram a aparecer em sua vida, ele agiu imediatamente. Ele não pediu garantias. Ele não fez análises intermináveis de risco e retorno. Ele simplesmente confiou que as mesmas leis espirituais que haviam criado o esvaziamento agora estavam criando a multiplicação. E foi essa confiança em ação que ativou a manifestação completa da dupla porção. Roberto aprendeu isso da forma mais impressionante possível. Quando ele recebeu a proposta para ser sócio da empresa de segurança, ela veio com uma condição que parecia impossível. Ele precisaria investir R$15.000 como capital inicial. R$15.000 que ele simplesmente não tinha. E por 3 dias, ele ficou paralisado. Como poderia investir um dinheiro que não existia? Foi então que ele se lembrou de algo que Kathryn Kuhlman sempre dizia. Quando Deus abre uma porta, ele também constrói a ponte. Roberto decidiu aceitar a proposta, mesmo sem ter o dinheiro. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ele descobriu que o apartamento em Copacabana que havia herdado valia exatamente R$22.000 se vendido rapidamente. Ele vendeu o apartamento, investiu os 15.000 na empresa e usou os 7.000 restantes para quitar todas as dívidas que tinha. E hoje, 3 anos depois, a participação dele na empresa vale mais de R$800.000.
Mas aqui está a parte que vai te dar arrepios. Roberto não sabia que havia herdado o apartamento quando aceitou a proposta de sociedade. Ele tomou a decisão de agir primeiro, e o universo providenciou o meio depois. Essa é a lei da ação da multiplicação. Quando você age na fé baseado nas oportunidades que surgem durante os 40 dias, o universo se reorganiza para tornar possível aquilo que parecia impossível. Jó entendeu isso perfeitamente. Por isso a Bíblia diz que no final, ele não apenas teve suas perdas restauradas, ele teve tudo duplicado. Mas aqui está o que quero que você entenda. Os 40 dias não são mágicos por si só. Os 40 dias são poderosos porque é o tempo necessário para que 3 transformações aconteçam em sua vida. Primeiro, sua mente se desapega completamente da escassez atual. Segundo, seu coração se alinha completamente com a abundância que está declarando. Terceiro, suas ações se alinham completamente com as oportunidades que começam a aparecer. E quando essas 3 coisas acontecem simultaneamente, você não está mais lutando contra as circunstâncias. Você está cooperando com leis espirituais que são maiores do que qualquer circunstância. Kathryn Kuhlman via isso acontecer centenas de vezes. Pessoas que aplicavam o método completo de Jó durante 40 dias consecutivos e experimentavam níveis de abundância que pareciam completamente impossíveis com base em sua situação inicial. Mas ela também via pessoas que desistiam no 20º dia, ou no 30º, ou no 39. E essas pessoas perdiam tudo, porque as leis espirituais não funcionam parcialmente. Elas funcionam completamente ou não funcionam. Os 40 dias não são uma sugestão, são um requisito. Assim como você não pode plantar uma semente hoje e colher o fruto amanhã, você não pode ativar o princípio da dupla restauração em 15 ou 30 dias. 40 dias é o ciclo completo, e qualquer coisa menos do que isso é apenas experimento. Agora, eu sei que 40 dias podem parecer muito tempo quando você está enfrentando uma crise financeira urgente. Mas pense comigo, quantos anos você já passou lutando com dificuldades financeiras? Quantas décadas você já desperdiçou tentando resolver sua situação financeira com métodos que simplesmente não funcionam? 40 dias é nada comparado com uma vida inteira de abundância. E aqui está a parte mais linda de toda essa história. Quando você completa os 40 dias, quando você vê o princípio da dupla restauração funcionando em sua vida, você nunca mais é a mesma pessoa. Porque você não apenas recebe abundância, você se torna uma pessoa que compreende as leis que geram abundância. E uma vez que você compreende esses princípios, uma vez que você sabe como aplicá-los, você nunca mais fica dependente de circunstâncias externas para definir sua realidade financeira. Você se torna como Jó, alguém que sabe que, não importa o que aconteça lá fora, você tem acesso a forças espirituais que podem transformar qualquer situação em abundância multiplicada. Roberto me contou algo que jamais esquecerei. Ele disse que o maior presente que recebeu não foram os R$800 mil que sua participação na empresa vale hoje. O maior presente foi descobrir que ele sempre teve acesso a esses princípios, que ele sempre teve o poder de transformar sua realidade financeira. Ele apenas não sabia como usar esse poder. E agora ele sabe, e usa esses princípios não apenas para continuar multiplicando sua própria abundância, mas para ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo, porque essa é outra coisa maravilhosa sobre o princípio da dupla restauração. Quando você o aplica corretamente, você automaticamente se torna um canal de abundância para outras pessoas também. Jó sabia disso. Por isso, depois de ter sua dupla porção restaurada, ele se tornou o homem mais generoso e sábio de sua geração. Kathryn Kuhlman sabia disso. Por isso, ela dedicou o resto de sua vida a ensinar esses princípios a qualquer pessoa que tivesse ouvidos para ouvir. E você pode saber disso também. Você pode se tornar uma pessoa que não apenas experimenta a abundância, mas que também é um instrumento de abundância na vida de outras pessoas. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de aplicar o método de Jó durante um período de 40 dias consecutivos, sem exceção, sem desculpas, sem desistir no meio do caminho.
E quando você toma essa decisão, quando você faz esse compromisso consigo mesmo e com os princípios espirituais que governam a abundância, sua vida nunca mais é a mesma, porque você descobre que não existe separação entre você e a fonte de toda a abundância. Existe apenas a ignorância sobre como acessar essa fonte. E Jó nos mostrou o caminho. Kathryn Kuhlman nos ensinou o método. Roberto nos provou que funciona. Agora é a sua vez. Talvez você esteja olhando para a sua situação financeira atual e pensando que ela é impossível de ser transformada. Talvez você tenha tentado tantas coisas que já perdeu a esperança de que algum dia as coisas possam ser diferentes. Mas lembra do que eu te disse no começo? Jó perdeu absolutamente tudo. E em 40 dias ele não apenas recuperou, ele dobrou. Se funcionou para ele há milhares de anos, se funcionou para Kathryn Kuhlman no século passado, se funcionou para Roberto nos dias de hoje, pode funcionar para você também. A única pergunta que resta é esta: você tem coragem de confiar em um princípio espiritual que você não consegue ver, mas que pode transformar completamente aquilo que você pode ver? Porque no final das contas, foi exatamente essa a escolha que Jó fez. E foi exatamente essa a escolha que mudou tudo para ele. E talvez seja exatamente essa a escolha que mudará tudo para você também. O princípio da dupla restauração está esperando. Os 40 dias estão disponíveis. O método está revelado. O único elemento que falta é você.